Vai ficar estranho. Vai ficar poggers. Oi, gente, eu sou a Babi. Eu sou a Sofia. E a gente hoje vai falar sobre as nossas teorias da conspiração sobre a vida após a morte, ou o que tem após a morte. Obrigada pela ligação desse que eu queria. A gente trouxe ela trouxe alguns tópicos, eu já tá na minha cabeça o que eu acho que vem na vida após a morte, né? Tem algumas ideias. E a gente vai falar um pouco sobre, vai conversar mais sobre, porque é um assunto interessante, né? Muito. É importante falar isso, principalmente pra saber se realmente caçam as pessoas, né? Que sabem a verdade. É verdade. Entendeu? Será que a gente vai ser caçada? Eu tenho medo, porque eu ainda tenho muita coisa pra viver. Você pode falar, vamos começar. Quando a gente morre, a primeira coisa que aparece? Tipo, desde pequena, eu sempre tive muito essa vontade. Eu acho que isso é um pouco suicida da minha parte. É minha joandinha da sua parte. Você já viu minha mãe joandinha? Já. Ela tá bonitinha. Mas desde pequena, eu sempre tive vontade de morrer pra entender como era. Aí, tipo, eu fico na dúvida se é só quando a gente dorme, só igual quando a gente dorme, que do nada, ou se, tipo, passa uma coisa na sua cabeça de, tipo, você lembra de algumas memórias, aí depois você morre, você meio que é avisado que você está morrendo, ou se é só uma coisa de, tipo, morreu, assim, do nada. Muitas pessoas têm relatos de, tipo, tá morrendo ou ter quase vivência de quase pós-morte. E nesse pré-morte, vamos dizer assim, elas têm flashbacks. Falam que o cérebro tem 2 minutos de flashback, deve revivendo vários momentos da sua vida importantes. Aí sim, você morre, entendeu? Só que tem gente que não sabe. Tem as teorias, né? Que a gente vê Deus, que a gente vai pro céu, que a gente vive num looping, ou que a gente vai pro purgatório, enfim. Aí é de cada um. Mas eu acho que realmente, por estudos científicos principalmente, a gente tem 2 minutos de flashbacks da nossa vida no pós-pré-morte, vamos dizer assim. Mas eu também tenho essa teoria de que a minha teoria mais forte, que realmente acho que seja verdade, mas eu gosto de conspirar ainda assim. Que a gente morre, a gente dorme, infinitamente. Só a gente dorme, é isso, fica tudo preto. Sabe aquele sono pesado? Que a gente acorda e a gente fica, caralho, que sou eu? Onde eu tô, tá ligado? Eu acho que é assim, mas eu gosto de ir um pouco além, sabe? Porque tem tanta coisa espiritual interessante, né? Sim, a gente tá falando do momento que acaba. Sim. Aí agora a gente vai entrar no que vem depois. Isso. Você acha que, tipo, tem esse negócio de pessoas boas vão pro céu, pessoas ruins vão vai pro pra céu? casa do caralho, irmão, porra! Não, porra! Porra, inferno, que inferno! Não, coisa chata, gente. Pra mim isso é papo de cristão. Papo de cristão, ai, que tá na Bíblia, papapá. Não tem céu, não tem inferno. Talvez tenha purgatório. Porque purgatório é meio que um limbo, sabe? Que tem almas que ficam vagando, sabe? E também tem muita coisa que, cara, dá um exemplo de uma história que eu nem sei se eu podia estar contando. Minha mãe tem uma amiga que ela trabalhava na minha outra casa, ela limpava na minha outra casa, e ela veio limpar essa casa aqui um dia, acho que no final do ano passado, mais ou menos, veio limpar aqui em casa. Aí, minha mãe tava ali com ela tava limpando aquele quartinho aqui do lado, elas conversando, papapá. De repente, o rosto dessa amiga da minha mãe começou a desfigurar. Desfigurar. E a minha mãe viu o rosto da mãe dessa moça que morreu. E ela tinha morrido, tipo, durante a semana, sabe? E a minha mãe falou que ela deu um sorriso meio sarcástico, de tipo, eu tô esperando alguém, sabe? E chegou no fim de semana, isso foi numa sexta, mais ou menos no domingo, o irmão dessa moça morreu. Meu Deus! Pois é. E depois minha mãe tava sentada com essa moça na mesa, elas conversando, a moça falando, ai, que eu perdi minha mãe, que agora eu ainda tô sentindo que ela ainda pode estar por aqui, não sei o quê. Minha mãe falou, olha, eu não ia falar isso, mas eu vi o rosto da sua mãe, e ela parecia que queria buscar alguém, e ela ainda tá vagando. Então, na missa de 7º dia, você vai, reza por ela, fala pra ela ir de uma vez. Porque essa mãe dessa moça não era muito boa, sabe? Era meio podre de espírito, entendeu? Então, ela ainda tava vagando num purgatório, sabe? Então, eu sinto que tem muitas almas ainda que vagam por um purgatório. E que elas vão pra um destino, sabe? Só que agora é o destino, entendeu? Que a gente realmente tem que falar qual é o destino. Sua opinião? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu tenho muito essa curiosidade, mas acho que eu nunca, tipo, fui atrás de estudar pra realmente ver o que é. Então eu fico muito na dúvida, porque, tipo, eu não tenho nenhuma religião, então eu não acredito. Não é nem que eu não acredito no que as religiões dizem, é que eu não sei o que as religiões dizem. Então eu fico muito nessa dúvida de, tipo, se depois realmente não vem nada,
ou se vem alguma coisa, porque pra mim sempre foi, tipo, o nada, a gente dorme. Só que aí veio surgindo essa curiosidade, meio que eu não tinha nem com quem falar disso. Aí eu acho que nesse vídeo a gente conversasse mais sobre teoria do que dizer certo, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Porque... não sei porquê. E também porque você chegou do nada, eu falei, cara, pensa num tema de vídeo. Eu também sem criatividade, pensa num tema de vídeo. Você falou certinho, sabe, tipo, tal coisa, porque você quer muito falar sobre isso. É importante, cara, é importante. Tá, então a gente vai falar agora sobre o que vem após a morte. Vai fazer uma ordem. A gente primeiro vai falar o que a gente gostaria que acontecesse mais depois da morte e pra menos. Cara, sobre reencarnação. Tipo, você morrer e você voltar em outra vida. Eu acho isso muito, muito interessante, eu acho isso muito legal se isso realmente acontecer. E uma coisa que eu tava conversando com minha mãe uma vez, que a gente tava falando sobre isso, é que eu não sei se é assim que funciona a reencarnação em si, mas eu acho que se for assim, eu acho que seria uma coisa muito legal. Que tipo, você durante essa vida, você aproveitou muito com a sua família, você gosta muito dessas pessoas e a sua casa é um lugar que te faça bem. Quando você morre, você não vai reviver de novo na sua família necessariamente, mas tipo, você vai reencarnar como, sei lá, um menino, e no segundo ano do ensino médio você vai conhecer uma menina dessa família, você vai fazer muita amizade, ou sei lá, você vai namorar, você vai começar a frequentar a casa dessa menina e vai voltar, de certa forma, a ter uma relação muito forte com essa família, que na verdade era sua na outra vida. Isso eu acho muito legal. E tipo, sim, a gente reencarnar... tendo uma conexão com sua vida passada. Isso, com uma coisa que te fez bem. Porque eu não acho que faça sentido, tipo, eu aqui tive uma vida no Brasil, aí eu morri e vou reencarnar lá no Paquistão. Pra mim isso faz muito sentido. Realmente, né? Realmente, nunca tinha pensado nisso. Realmente não faz sentido você ter outra língua, outra cultura, papapá. Realmente, eu sinto que às vezes a gente tá vivendo coisas do nosso dia a dia, alguma coisa assim, e a gente tem uma coisa que a gente sinta muito forte, sabe? Tipo, cara, não é dessa vida. Eu, por exemplo, é porque julgam muito, tipo, ai, que você acha que é de outra vida, papapá. Não, sabe? Mas a gente sente uma conexão tão forte sem motivo, sabe? Não é por família, não é por nada. Por exemplo, pra mim, música antiga. Cara, eu falo com muita frequência, me zoam muito, por isso que eu sinto que eu vivi em 1940. Tanto que nas datas que a gente coloca na... Tipo, em que ano você nasceu? Eu coloco 1940, né? Pra ser maior. Enfim, porque, cara, eu tenho uma ligação muito forte. Eu falo que o Elvis é o amor da minha vida, que, cara, não é possível que tenha tamanho tesão pra um homem de 40 anos que era... não entendeu? Então, tipo, eu sinto que essa coisa de mais antiga realmente é de outra vida, porque eu não aprendi com ninguém isso. Exatamente, tem umas coisas que a gente não aprende, que a gente só tem uma conexão muito forte. Eu acho que, tipo, seria muito legal se em outra vida você realmente tivesse sido próxima do Elvis, por exemplo, e aí você reencarnou numa pessoa que gosta de ouvir as músicas dele. Eu acho isso muito interessante. E eu também acho que o oposto faz sentido. Por exemplo, eu tenho trauma ou bloqueio com alguma coisa. Por exemplo, eu tenho medo de aranha. Por que eu tenho medo de aranha? Não aconteceu nenhum momento traumático na minha vida pra eu ter momento de aranha, mas eu tenho medo de aranha. Mel, eu não gosto de mel. Eu comecei a ligar espiritualmente e não gostar de mel, porque o Oxóssi não gosta de mel. Só que o Oxum é mel. Aí eu fico, caramba, tem que realmente jogar no puzzles, galera. Mas, tipo, o Oxóssi não gosta de mel, sabe? Então, tipo, parece que tem alguma coisa, algumas afinidades, sabe? Que não deve ser por acaso, cara. Não deve ser por acaso, não tem como ser por acaso. Aí eu acho que, tipo, se realmente isso acontecer, eu acho que seria uma das coisas mais legais, assim. Eu acho que seria uma coisa que eu realmente ia querer passar. Numa outra vida eu ia querer voltar pra algum lugar que eu gostei muito. Mas sabe uma teoria que eu tenho muito forte? Que a gente tem meio que vidas limitadas. Por exemplo, eu sinto que eu tô na minha última vida. Eu não vou ter uma outra reencarnação. Eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Essa eu sinto que é a minha última vida e que depois, sei lá, eu vou pra algum lugar. Mas eu não sinto que eu vou ter outras vidas. Você já reencarnou, a sua alma já reencarnou o suficiente, entendeu? Muitas e muitas vezes. Eu tenho ligação com algumas coisas dos anos 40, mais ou menos. Mas eu posso ter vivido em outras épocas também que eu ainda não tenha tido uma conexão, sabe? Mas que eu vivi. Mas que eu não... Eu sinto que essa é a minha última vida. Que maneiro. Isso eu sinto muito forte, muito forte. E reencarnação realmente é uma coisa muito doida, cara. Eu também tenho mais ideias de que a gente reencarna, mas talvez com vidas limitadas e que realmente com coisas específicas que tragam conexão pra gente. Isso realmente faz muito sentido. Muito maneiro. Tipo, tinha alguma coisa a ver de pessoas muito... De, tipo, se realmente for esse negócio de reencarnação, imagina, não é isso que a gente falou. E, tipo, a alma meio que vai pulando de vários lugares e, tipo,
a alma do Elvis Presley. Quando o Elvis Presley morreu, ele reencarnou numa pessoa e essa pessoa é tipo a Malala. Mano, sim, pra mim, o Bruno Mars é o Michael Jackson. Acabou? Pode ser. Acabou o assunto. Eu, hein? Tipo, umas pessoas muito, muito aleatórias, assim, são muito parecidas, é claro. No exemplo do Elvis Presley com a Malala não tem nada a ver. Sim, sim. Mas, tipo, imagina se realmente for assim. Cara, faz muito sentido, porque, tipo, tem gente que tem jeito muito parecido com um artista antigo, voz muito parecida, tudo muito parecido, sabe? Exatamente. Então, faz sentido, sabe? Faz muito sentido. Acho que realmente pode acontecer esse caso de reencarnações muito similares. Eu acho que até no lance das ideias inatas, de quando a gente meio que nasce com um talento específico. Sim! Eu não acredito necessariamente que alguém nasça, que alguém venha ao mundo tipo, sabendo fazer uma coisa. Mas eu acho que essa pessoa já nasce com a facilidade de aprender aquilo. Então, isso... Porque, tipo, pra mim, ninguém nasce sabendo cantar, ninguém nasce sabendo desenhar, mas as pessoas nascem com uma facilidade muito grande no aprendizado disso. Então, eu acho que seria muito interessante se a pessoa tivesse essa facilidade, porque na outra vida ela foi conhecida por isso. Ou ela dava aula sobre isso, sabe? Isso eu acho muito interessante. Faz muito sentido. Eu acho que a gente nasce com dom. Eu realmente acho que a gente nasce com dom. Que, tipo, desenhar realmente é prática, cantar realmente é prática, mas tem gente que tem mais facilidade pra isso, que no caso é um dom, sabe? Ou que às vezes a gente vá fazendo algumas coisas que a gente acha que seja dom, mas é mais por prática, e no final das contas percebe que realmente existe uma coisa que meio que já esteja no nível intermediário, sabe? Eu acho que realmente a gente talvez nasce com dom de alguma coisa. É porque nessa questão de dom, eu acho que algumas pessoas usam muito isso pra, tipo, eu nunca vou conseguir desenhar igual essa pessoa porque essa pessoa tem o dom, ela já sabeu nascendo isso, não. Ela já nasceu sabendo isso. Eu nunca vou conseguir. Então eu não gosto quando usam essa palavra dom pra isso. Meio que até descredibilizar o esforço dessa pessoa. Eu acho que a pessoa só nasceu com achego naquilo. Sim, achego. Agora eu anotei que a gente vira fantasma. Cara, eu acho que em casos muito específicos, muito específicos, sabe? Porque tem um bagulho de, tipo, alma na Annabelle, espíritos que Em objetos. em objetos e coisas assim, sabe? Verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Eu tava pensando mais no fantasma de, tipo, ficar um espírito. Não, claro que não com um lençol branco. Eu acho que esses fantasmas são os que ficaram no purgatório e meio que foram esquecidas, sabe? Faz um pouquinho de sentido, sabe? Ficar tipo, no purgatório, me esqueceram, vou pagar aqui pela terra, vou voltar sabe? aí pra terra de alguma forma. É muito bizarro pensar, tipo, fantasma. Cara, é porque tem espíritos em todos os lugares, sabe? A gente às vezes sente uma presença, pode não ser da sua espiritualidade, porque, tipo, ok, tem gente que nasce com a espiritualidade, por exemplo, minha irmã de consideração, ela nasceu vendo espíritos e vultos e coisas assim, sabe? Só porque ela é médium, sabe? Ela só não sabia, entendeu? E eu não cresci com isso, mas eu também sou médium, sabe? Então, tipo, eu não acho que seja só espiritual de tal religião, eu acho que seja espiritual do mundo espiritual, sabe? Então, é interessante falar sobre fantasma. Às vezes eu também sinto algumas coisas, às vezes eu... Teve uma vez, no ano passado, que eu tava fazendo uma prova na minha sala e, tipo, não tinham pessoas ao meu redor. A gente já tinha passado um tempo, as pessoas ao meu redor já tinham passado e eu vi, de fato, uma pessoa, tipo, finge que você sou eu fazendo a prova. Tipo, tinha uma pessoa assim, em mim, enquanto eu fazia. Pois é, e tipo, não tinha ninguém. E quando eu comentei que tinha alguém me observando, que eu sentia que tinha alguém me observando, achavam que eu tava falando sobre, tipo, alguém tentando colar da minha prova. Não, cara. Era melhor nem ter sido. Quem dera. Mas era, tipo, eu não conseguia ver os detalhes do rosto, mas eu conseguia perceber que tinha um rosto, tipo, era uma pessoa mesmo, sim. ali, e não tinha nada. Eu acho que existem almas presas em determinados lugares. Na escola, por exemplo, o que um fantasma tá fazendo na porra da escola te abraçando? Pois é. Porra, pra quê? Não tem porquê. Eu acho que tem almas que se aprisionam em determinados lugares, seja em objetos, seja em lugares, seja em estabelecimentos, qualquer coisa assim. Mas aí você acha que, tipo, é só
uma pessoa de um lugar completamente aleatório que morreu e foi pra lá, ou tipo, uma pessoa que morreu especificamente naquele lugar e ficou ali. Eu acho que tem uma história por trás da pessoa estar presa ali, sabe? Só que a gente não consegue entender muito bem. Por exemplo, Annabelle. Qual a história da Annabelle? Não sei se você sabe de filmes de terror. Cara, eu não sei. Da Annabelle, eu nunca brisei em E Annabelle. do Chuck? Cara, o Chuck... Bicho, qualquer eu coisa de acho que- possessão. Aí dos bichos. Vamos pesquisar? Ai, meu Deus. Ana. Criança que teria Aí, morrido ó. aos 7 anos e cujo espírito possuiu o brinquedo. Mas eu acho que essa aqui não tá falando se a criança tem a ver com... Mas, cara, até que faz sentido. Porque, por exemplo, as crianças da Umbanda, elas morreram por algum motivo que, tipo, muito marcante. Por exemplo, a maior parte delas foi e mataram a coisa. Aí elas meio que têm um lugar pertencente a elas e elas se incorporam em forma de espírito, sabe? Então, até que faz sentido. São as que ficaram no purgatório que tiveram que se localizar e se fixar em um lugar determinado, um objeto determinado. Caramba. Que da hora. Então você acha que fantasma é muito mais um ser que incida nos objetos do que um ser vagante entre a gente? Porque, tipo, eu não acredito que fantasma seja uns bichos que ficam batendo porta, ficando ligando, acendendo a luz. Sim. Porque deve ter mais coisa pra fazer. Mas eu acho que são meio que almas penadas que ficam meio que nos observando, Sim. sabe? Tipo, às vezes Aí eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas às vezes, quando eu era um pouco mais nova, tipo 11 anos, às vezes eu sentia que eu tava indo pra casa da minha avó paterna, com 11, 12 anos, e às vezes eu não me sentia sozinha no ambiente que eu tava sozinha. Aí eu achava que era minha avó, tipo, vagando ali perto de mim. Sim. Minha avó tinha morrido já, tá, gente? Ok. Por isso que tava vagando ali. Aí às vezes eu sinto que é isso. Sim, eu acho que faz sentido. Há umas penadas que ficam vagando e presas em determinado lugar. E, porra, eu acho que, tipo, a gente não sente um espírito, por exemplo, aqui no meu quarto, aí vai sentir o mesmo espírito lá na escola, entendeu? Lá na praça, entendeu? Não acho que seja assim. Acho que seja um espírito diferente em determinados lugares. Você acha que... Você falou sobre pessoas não, né? Espíritos que ficam presos a um lugar. Você acha que tem espíritos que ficam presos a pessoas? Tipo... Esse espírito, ele pode sair daquela casa só se, tipo, tiver meio que seguindo, meio que tiver ali perto daquela pessoa. Tipo, você acha que tem um fantasma que fica perseguindo uma pessoa específica? Sim. Dois negócios muito fortes. Primeiro, espíritos que ficam perseguindo uma pessoa porque uma pessoa é muito malvada. Por exemplo, com certeza tem algum espírito que ficou perseguindo algum serial killer. Com certeza, porque, porra, fez muito mal. Uma das vítimas. Sim. É uma das vítimas, ou um outro espírito que, pô, caraca, esse maluco foi babaca, ele tá aqui no meu lugar, matando no lugar onde eu tô preso, eu vou ficar seguindo ele agora eternamente. Primeiro, porque são pessoas más, e segundo, uma pessoa extremamente carregada, por exemplo, com sentimentos muito ruins, com coisas, passando por situações muito diferentes. Essa pessoa entra num lugar onde tem um espírito vagando, um espírito que tá no purgatório, e esse espírito se fixa nessa pessoa porque ela tá muito carregada. Usa essa energia carregada como uma porta de entrada. Isso, uma ponte pra poder ficar saindo e se espalhar, entendeu? Aí acaba que por estar seguindo essa pessoa consegue ficar ainda mais carregada, ainda com energia mais pesada por ter um espírito com ela, e ela vai indo em lugares, por exemplo, mais tranquilos e vai carregando essa energia pesada e esse espírito vai conseguindo fazer mais pessoas ficarem assim. Isso, uma sensação ruim. Então, pra ver se eu entendi, pra você, das duas, uma. Ou... As duas, na verdade. Tá. Então tem, tipo, almas não necessariamente ruins, mas que seguem pessoas ruins, e almas ruins que seguem pessoas que não são culpadas de nada. Entendi. Sim, sim. Acho que isso é muito forte, cara, porque Eu realmente eu já vi uma... Tem casos de, tipo, pessoas que começam a alucinar porque começaram a matar muita gente, papapá. E também por uma pessoa que tá muito carregada. Na Umbanda tem bastante isso. Uma pessoa está muito carregada e tem um Egum seguindo essa pessoa que tá muito carregada, sabe? Desculpa, o que é o Egum? Egum é um espírito ruim. É um espírito carregado que traz energia ruim, traz coisas ruins. Aí tem o negócio que não é nem o pós-morte, mas é durante a nossa vida. Que a gente tá numa simulação. Nossa, da gente tá numa simulação? Sim. É porque, eu enxergo, não sei se você enxerga assim, mas eu acho que tem 3 tipos. Eu criei uma teoria muito forte agora, fala. Não, fala, senão você esquece. Que como os povos originários, principalmente, aqueles que, principalmente, os muito originários, por exemplo, que desenvolveram as pirâmides, desenvolveram, tipo, bagulhos assim, aquele negócio da cúpula
cúpula sonora que faz um barulho aqui, lá no outro não consegue. Eles foram tão inteligentes que eles criaram a gente e a gente tá numa simulação deles. Isso seria incrível! Sim. Isso seria incrível! Fala essas duas hipotéticas aí. Não, é porque, tipo, eu acho que podem ter 3 tipos de simulação. Eu não queria estar numa simulação, eu acho que seria horrível. Agora tem 4, né? Que é essa que você criou, mas que tem, tipo, aqui ninguém é real, nem eu sou real. Aqui só eu sou real e todos os outros são... Mano, todo mundo já passou isso, eu NPCs. acho. E uma que, tipo, todo mundo é real, mas, tipo, a minha mãe, ela não é minha mãe. Ela é uma pessoa real, que é uma atriz, que é paga pra interpretar a minha mãe. Tipo, eu acho que tem essas 4 formas de simulação. Eu espero que a gente não esteja em nenhuma. Tem alguma que você acha que a gente tem mais chance de estar? Essa que eu falei, dos povos. Ela é muito forte, muito brava. E a gente só tá numa simulação. The Sims. É isso que cristão acredita, não é? Que, tipo, Deus criou. Ao invés de povos originários, seria uma pessoa só. Que não fez nada genial. Não, porque Deus, ele deixa a gente por livre-arbítrio e ele só abençoa a gente, entendeu? Entendi. Eu não entendo muito dessas partes. Eu entendo muito bastante, infelizmente. Eu não acho que a gente esteja numa simulação. E se a gente tiver, eu realmente ficaria muito, muito triste. Porque eu acho que isso acaba com qualquer coisa que a gente criou, com qualquer coisa que a gente pensou, com qualquer coisa que a gente sentiu. E no início eu falei que eu ficava entre o acontecer nada e o acontecer alguma coisa, porque eu acho muito legal a ideia que as pessoas colocam no acreditar que depois da vida não tem nada. Que seria a gente poder aproveitar tudo como se fosse a última vez. Porque, de acordo com isso, seria a última vez, não ia vir nada. Eu acho que se a gente estivesse numa simulação, não ia ter o porquê a gente aproveitar. Porque nada é real. Então, tipo, aquilo que eu tô sentindo, eu não tô sentindo de verdade. Porque eu só tô num jogo, eu só sou um personagem aleatório. Sabe, eu não gosto dessa ideia da gente estar numa simulação. Não é uma ideia boa, mas que faz sentido, porque tem muitos bugs, cara. A gente esqueceu que a gente tava fazendo o negócio que a gente mais gostaria, porque a gente não gostaria. Foda-se, vamos só falando o que a gente conversar. acha. Mas realmente a gente tá diminuindo, a gente É não verdade. gosta dessas ideias. Faz sentido, a gente tá diminuindo, mas tá certo. Eu acho que a gente tá numa simulação, porque tem muitos bugs no sistema. Muitas falhas, não só na... falhas assim, físicas, naturais. Tem muitas falhas que fazem sentido ser uma simulação. Entendi. Sabe? Pô, a gente explorou mais o espaço do que o próprio mar, irmão. Isso é loucura. É loucura. Por que eles fariam isso, sabe? Às vezes só não criaram mar. Tipo, na simulação só não criaram... Caraca, sim! Só Por isso que a gente não sabe. Exatamente, a floresta amazônica não foi toda explorada, irmão. É. Tem muita coisa na floresta amazônica. Desculpa. Desculpa. Folclore existe. Eu também acho. Eu realmente acho que existe. Eu também, cara, pra mim é muito forte que existe. Muito forte que existe. Tipo, ok, os espíritos, umbanda, papapá, ok. Só que folclore, cara, faz muito sentido. Não é nem porque eu tenha alguma coisa de espiritualidade, assim, eu só acho que realmente tem. Porque, cara, sabe uma teoria muito forte que eu tenho? É que, é muito engraçado que isso se aplica a todo mundo, menos a Deus. Que se a gente criou na nossa cabeça, porque realmente existe. Porque, porra, pra que a gente ia criar uma história inteira? Pô, o Curupira, ele morreu, aí ele passou a proteger a floresta, aí ele se veste assim, ele se veste assim. E por que tanta gente repassar isso? E repassar isso. Ah, é porque Tritão era assim, Atlântida era assim, papapá, papapá. Pra que criar tudo isso? Entendeu? Porque, tipo, eu acho que realmente tem existido assim, e existe assim, mas, por exemplo, Jesus. Acho que é mentira. Eu falei inglês, eu falava bullshit. Foi uma pessoa comum, entendeu? Que, tipo, caraca, ele, por exemplo, fez um curativo. Caralho, ele curou e que não sei o que, papapá. Tipo, acho que ele fez uma coisa muito mínima e passaram a idealizar ele extremamente, sabe? Aí virou o que ele é hoje, sabe? Porque, tipo, tem provas, milagres, papapá. Galera, sorte, entendeu? Destino, tem tanta coisa. Destino. Calma, destino seria, tipo, todas as coisas acontecem por um motivo. Eu acredito totalmente nisso. Tipo, uma coisa completamente aleatória que aconteceu anos atrás, foi muito importante pra hoje em dia alguma coisa acontecer. E eu até tava pensando numa coisa parecida, que é muito bom falar disso com você, porque você meio que acompanhou tudo isso, então acho que você vai entender.
Se em 2016 a minha mãe não tivesse pensado, vou tirar minha filha do vou botar no... E, tipo, se ela não tivesse pensado isso lá em 2016, em 2019 ela provavelmente ia me colocar, tipo... Ela não ia me colocar... Pois é. Que horror. Pois é. E, tipo, não, olha toda a curva. Se ela não tivesse me colocado numa escola... Bom, não, continua. Se ela não tivesse me colocado numa escola que acaba no 9º ano, eu provavelmente não... Um grito foi pra lá. Ah, tá. Eu provavelmente não teria entrado na escola que eu tô hoje. Se eu não tivesse entrado na escola que eu tô hoje, eu não teria namorando o cara que eu tô namorando. E você também, se você não tivesse estudado, você não teria o estilo que você tem hoje. Exatamente. E, tipo, é uma coisa muito maluca, porque se eu tivesse entrado e uma das minhas primeiras interações novas não teria sido com esquisito, tipo, eu provavelmente seria completamente diferente. Porque eu só sou meio esquisita, porque eu não... Ele foi um trauma. Porque eu não me rendi a quem não era, sabe? Porque eu fui pra aquilo que me deixava confortável. Eu entendi que tem mais gente esquisita como eu. O que é meio triste pensar que a pessoa que é como eu é ele. Mas uma decisão da minha mãe em 2016 podia ter mudado completamente como eu sou hoje. Eu acho que isso não é coisa de destino, mas continuando nessa onda, por exemplo, estaria forçando ser amiga de tivesse ficado com você e com Gabi, cara, eu não gostaria de funk, eu não seria meio putiane, sabe? Não tem nenhum respeito. Enfim, cara, seria tudo super diferente, mas eu não acho que isso seja questão de destino. Eu acho que destino é, tipo, relação de conexão, sabe? Tipo, você, por exemplo, Rodrigo e eu. Você viu o Rodrigo assim na escola, papapá. E se o Rodrigo não tivesse estudado lá, a gente, não teria nada a ver, sabe? Mas ele estudou lá e a gente se conectou pelo destino, sabe? Eu acho que destino tem mais a ver nessa relação de ligação. Mas quando eu entrei na Umbanda, pra mim essa parte de ligação começou a ser mais espiritual. Mas em relação à Umbanda, por exemplo. Esse eu vou colocar um pin infinito mais pra você. Essa outra coisa de destino, vamos lá. Esse menino, ele é um menino que estuda no 3º ano da minha escola. Ele começou a me ver muito, ele é muito bonito. Um crushzinho de leve, assim, não sei o quê. E olhando ele me olhando, papapá, só que ele namorava. De repente, ele começou a me olhar muito num dia. Ele me parou e falou, olha, eu acho que eu te conheço. Eu falei, conhece? E tipo, aquele nervosinho, sabe? Aí ele, sua mãe é a Sabrina? Exatamente a minha reação. Aí eu, sim, por quê? Sim, porque ele, eu era seu vizinho. Aí eu, sério? Ele, quando eu tinha 2, 3, 4 anos, quando eu morava naquela outra casa, eu ficava naquela varanda que eu tinha, e tinha uma outra casa ali do lado que tinha uma grade. A gente ficava brincando à distância. E eu lembro do aniversário dele do Homem-Aranha. Enfim, eu lembro muito dele, muito forte. E eu encontrei ele. Eu acho que essa questão de destino, como eu sou da Umbanda agora, acho que a coisa mais de destino é mais predestinado pro que as entidades estão colocando na minha vida. Entendi. Sobre o loop infinito. Você acha que quando a gente morre, a gente volta e vive a mesma vida de formas repetidas? Metalinguagem. Multiverso, porra. Eu não entendo nada de multiverso. Eu queria muito entender. Eu vou te explicar um pouquinho do que eu sei que não é muita coisa, né? Tá. Loop infinito. Cara, loop infinito que você tá se referindo é tipo um multiverso. Multiverso existem vários universos. Iguais a esse, mais ou menos. Mas meio que teria que ser bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de universos. Por quê? Se pra cada pessoa tem milhões de universos, imagina pra todas as pessoas desse planeta, entendeu? Por exemplo, a gente tá aqui conversando e tal. E se na verdade, agora caísse um meteoro, entendeu? Esse seria um multiverso. Aí o outro multiverso, tipo meu pai estaria acordando. É um filme que cai uma turbina de avião no quarto do menino, só que aí como ele é meio esquizofrênico, aí um coelho gigante, todo bizarro, ele chama esse menino pra falar que o mundo tá acabando e por isso ele não morre, porque ele tava fora do quarto. Isso, entendeu? É tipo isso o multiverso, é meio que uma máquina do tempo enorme. Aí no outro multiverso, meu pai tá acordado na verdade agora, entendeu? Então, tipo, teria que ter muitos e muitos e muitos multiversos. Aí, tipo, acho meio, meio improvável. Não, tem muita gente que consegue comprovar cientificamente que existe o multiverso. Que da hora. Não era nem isso que eu tava pensando. A gente morre, a gente volta e faz, tipo, a mesma vida, as mesmas coisas, só nesse universo mesmo. Aí, tipo, não gosto dessa ideia. É muito
fraca. Pô, nós somos as mesmas pessoas, só que com algumas coisas mudando, eu não vejo sentido nisso, eu acho legal. Chato. É. Uma das coisas mais bizarras que eu acho que existe é: eu e você estamos vivendo aqui, mas tem uma pessoa ali naquela casa que tá fazendo uma coisa super diferente. E nesse momento tem alguém no Japão dormindo. E nesse momento tem alguém transando. E tem alguém nesse momento, sei lá, tipo, fazendo alguma coisa pela primeira vez. Eu adoro pensar nisso. Cara, eu penso nisso, tipo, com muita frequência, porque, tipo, cara, que doideira, porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo fazendo alguma coisa nesse exato momento. Isso é bizarro. E, tipo, eu tô aqui vivendo bem, mas tem alguém que tá vivendo muito mal, mas que tem alguém que tá melhorando a vida. Tem alguém que tá morrendo, tem alguém que tá matando. Podia tá matando. Mas tô aqui, vendendo minha bala no ônibus. Querendo crescer no YouTube. Se inscreve aí no canal. Caramba, que Deixa o seu like. Comenta, compartilha, por favor, com seus amigos. E eu acho que a gente não tem mais teorias, né? Eu também acho que a gente já acabou. A gente acabou. Gente, se vocês gostaram do vídeo, realmente compartilha. Porque se você tem uma outra ideia de possibilidades do que vem no pós-morte, deixa nos comentários que a gente, possivelmente, não vai ter nenhum comentário, mas comentem que a gente vai trazer outras teorias, o que a gente acha. Lendo os comentários. Lendo os comentários, falando o que a gente acha sobre cada teoria, gente. Então é isso. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! E incrível. Coisas que vêm de vida após a morte.